em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Dia e horário, e estamos aqui começando mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo aí as dúvidas na área previdenciária. Se você tem alguma dúvida, envie um WhatsApp pra gente. Entre em contato com a nossa produção, faça a sua pergunta, o seu questionamento, 992734353. E conosco aqui, como sempre, ele, professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para tirar dúvidas sobre o direito previdenciário. Vamos começando então a primeira pergunta do programa de hoje, professor Paulo Bacelar, é do Gerson de Fortaleza. Contribuí com o INSS por 23 anos, me aposentei com o salário mínimo. Eu quero saber se eu tenho direito mais por ter contribuído com mais de 15 anos. Entendeu, professor Paulo Bacelar? Ele contribuiu com mais de 15 anos. Ele tem direito a mais ou não? Não, depende da média. A aposentadoria vai ser concedida de acordo com a média de contribuições desde julho de 94 até a data do início da aposentadoria dele. Só que até 20 anos de contribuição, o percentual é o mesmo, 60% da média. Então, a aposentadoria vai ser 60% de todo o período contributivo quando a pessoa trabalha 20 anos. Então, 15 anos, 16, 17, 18, 19 ou 20, é 60% da média de contribuições que vai ser a aposentadoria dele. A partir de 20 anos, aí... A partir de 20 anos, aumenta 2% para cada ano que ultrapassa os 20 anos. Então, 21 anos de contribuição vai ser 62% da média de contribuição. Então, 15, 16 não altera tanto assim o seu benefício, porque a média teria que ser bem alta para poder ser um valor alto, porque é 60% dessa média. Então, assim, esclarecendo, deixando tudo certinho, Gerson, você tem 23 anos de contribuição, então seriam 66%. 3 vezes 2, 6 mais 60, 66% da média de contribuições. Francisca, em Camusim, meu filho tem 4 anos, descobri que ele tem hiperatividade. Tem como eu conseguir um benefício para ele? E se ele tiver direito por toda a vida esse benefício, se ele tem direito, ela gostaria de uma explicação. Se ela pode ter um benefício para o filho que tem hiperatividade, professor Paulo Bacelar. Olha, por toda a vida é difícil, porque vai depender muito do status da família, da renda familiar. Então, quando você tem uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, aquele benefício é concedido. Se essa renda aumentar, se a pessoa trabalhar, se tiver uma aposentadoria naquela família, aumentar a renda familiar, esse benefício pode ser revisto, pode ser cessado. Então, vai depender muito durante a vida dessa renda familiar. E também pode se alterar também a condição de saúde daquela pessoa. Ela pode melhorar, ela pode se medicar, fazer um tratamento, e aí ela diminui aqueles efeitos daquela hiperatividade, aquela doença. Então, vai depender isso na época da concessão, do pedido daquele benefício, que é o benefício assistencial, a pessoa com deficiência, e ele vai ter que fazer um laudo médico, vai ter que fazer um atendimento médico, onde vai ter que ser dado um laudo médico, e nesse laudo vai ter que ficar constatado que essa hiperatividade causa um impedimento de longo prazo nessa pessoa. E esse impedimento dela é para a vida civil, né? Ele não consegue estudar, não consegue trabalhar, enfim, não consegue fazer as coisas normais da vida durante o período de 2 anos. E também verificar a questão da renda familiar.
Que periodicamente tem as revisões, né? Isso. Periodicamente, o INSS, por lei, pode fazer revisões a cada 2 anos para verificar essa questão da renda, se foi alterada, e também essa condição de saúde, se foi alterada também por causa de um tratamento ou melhoras naquele processo de doença que a pessoa tem. Júnior, em Tianguá, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo, Júnior. Minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 como trabalhadora rural. Veio negada, ela tentou de novo e veio negada. Hoje, ela gostaria de saber qual é o procedimento para ela conseguir essa aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, precisa primeiro analisar o porquê que foi indeferido o benefício. Pode ser por vários motivos. Falta de pagamento, pagamentos em atraso, que não vai contar para aposentadoria, né? Então, existem vários assuntos que você pode analisar para saber se por que aquele benefício foi negado, para saber se pode ser revertido ou não. Hoje, professor Paulo Bacelar, ela tem 65 anos e continua, né, nessa situação com a aposentadoria negada. E ela tem 7 anos de carteira assinada e recebe pensão do marido. Será que tem alguma coisa que interfere na aposentadoria? Não, em relação à pensão, não. Mas se ela só tem 7 anos, o motivo está aí, né? Porque para ter uma aposentadoria, ela precisa ter 15 anos de contribuição. Então, precisaria contribuir até os 15 anos para poder pedir aposentadoria. No caso de BPC, não é possível por causa da pensão. Porque para ter uma pensão, não pode ter um benefício previdenciário. Para ter um BPC, você não pode acumular com um benefício previdenciário, que é o de pensão por morte. Israel, em Pindoretama, minha esposa, devido a um câncer, temos 5 filhos, eu tenho direito à aposentadoria, minha esposa faleceu, éramos casados. Tem direito, professor Paulo Bacelar? Sim, se era casamento, se o casamento ele tinha mais de 2 anos de casado, se a assegurada... Se a pessoa que faleceu, ela era assegurada na data do óbito, se ela estava contribuindo, se ela estava trabalhando na data do óbito, se ela tinha mais de 18 contribuições antes do óbito, sim, por ser casado, ele tem direito à pensão por morte, mas precisa ter essas condições. A pessoa que falece, ela precisa ser segurada na Previdência para gerar a pensão por morte para os seus dependentes. Patrícia, não colocou aqui a cidade. Patrícia, seja bem-vinda ao Alerta Geral. Pago INSS como autônoma, mas tive uns problemas financeiros e atrasei 3 meses. O que eu faço para colocar em dias? Olha, precisa entrar no site do meu INSS com aquela aba de GPS, que é Guia de Previdência Social, e fazer entrar lá incluindo o seu NIT, o seu número de inscrição do trabalhador, e você vai colocar a data do período que você quer pagar, o mês que você quer pagar em atraso. E você vai gerar uma guia desses pagamentos em atraso, que 3 meses não há problema nenhum, você pode pagar. Silvaneide, em Fortaleza, tenho diabetes e eu frequento o CAPS. Aí ela gostaria de saber se ela tem direito a receber algum benefício. É porque a diabetes dela é muito alta e ela tem depressão e ansiedade também, professor Paulo Bacelar. Sim, por esses motivos você pode ter aí um impedimento de longo prazo, mas como eu disse, se você tem uma doença ou em uma incapacidade por causa da doença, você precisa procurar o médico e o médico irá te dar um laudo e um atestado provando que você está com essa incapacidade, e aí terá direito ao benefício se você provar essa incapacidade. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Silvia Helena, em Horizonte. Minha irmã ficou viúva e o marido dela só trabalhou 5 anos de carteira assinada. Disseram que ela não tinha direito à pensão por morte. Eu queria saber se ela tem direito ou não. A Silvia Helena, de Horizonte. Olha, depende da data do óbito. O fato dele ter só trabalhado 5 anos não há problema. Ele precisa ter no mínimo 18 contribuições mensais para ela ter direito à pensão, dependendo da idade dela. 18 contribuições mensais? Não entendi. É assim, a pensão por morte depende da idade da dependente, da esposa. Ela vai receber um determinado período, dependendo da idade dela. Mas para ela receber, dependendo da idade dela, o segurado que faleceu precisa ter no mínimo 18 contribuições mensais, ou seja, 1 ano e meio. Durante a vida. Ah, entendi. Ok. Durante a vida.
Fora isso, Pelo menos 18, né? pelo menos 18. Se ele não tiver 18, Marcos, mas tiver qualidade de segurado na data do óbito, ela não recebe o tempo dependendo da idade dela. Por exemplo, uma segurada, uma dependente, uma cônjuge, uma esposa com 18 anos de idade, ela recebe a pensão somente por 3 anos. Se ela tiver 45 anos ou mais, ela recebe a pensão vitaliciamente. Isso se o segurado tiver mais de 18 contribuições. Ah, Marco, mas ele não tem 18 contribuições, mas tem qualidade de segurado na data do óbito. Ele tem só 2 meses que ele pagava no INSS. Ela vai ter direito à pensão? Vai, mas não vai ter de acordo com a idade, vai ter apenas por 4 meses. Então a pensão é concedida para a esposa por 4 meses apenas, se ele não tiver 18 contribuições mensais. No caso da Silvia Helena, ele já tem mais de 5 anos de contribuição, então teria direito à pensão dependendo da idade dela, vitaliciamente se ela tiver mais de 45 anos de idade. Porém, eu preciso saber se ele é assegurado na data do óbito, porque ele pode ter pago 5 anos durante a vida dele e parou de contribuir há mais de 2 anos, há mais de 3 anos, então ele não é mais segurado na data do óbito. Se ele não é mais segurado na data do óbito, esses 5 anos que ele pagou não vai servir para nada. Ok, então esclarecido. Silvia Helena em Horizonte. A Andréia em São Benedito manda pergunta pra gente também. Fui casada no civil por 12 anos, mas em 2015 meu esposo faleceu. Eu fiquei com 3 filhas para criar, então eu fiquei recebendo a pensão. Só que minha pensão eu só vou poder receber até 2030. Eu queria saber como posso fazer para que nessa data que termina meu benefício, eu já vou estar com 54 anos. E com 54 anos, uma pessoa dessa idade como essa pessoa vai fazer para se manter? O questionamento dela, da Andréia. E também queria saber se eu posso recorrer ao INSS, porque eu pensei que minha pensão seria para o resto da vida. Nesse caso, o que devo fazer? Nesse caso, professor Paulo Bacelar. A que a gente acabou de falar, né? Vai ser vitalícia apenas se na data do óbito ela tiver 45 anos ou mais. Se ela não tem 45 anos de idade, ela vai receber de acordo com a idade. Que aí, no caso, ela está dizendo aqui que é 30 anos, mas eu não sei. Aliás, até 2030, né? Que eu não sei qual é a idade dela na data do óbito. Colocaram a pensão dela até 2030. Por causa exatamente da idade. Tinha que saber então ela não tem 45 anos de idade, porque senão seria vitaliciamente. Tinha que saber quantos anos ela tinha em 2015, né? Quando o esposo faleceu, né? Exatamente. E 2015, foi exatamente em 2015 que essa alteração foi feita. Através da lei, a lei 13135, que foi feita em 2015, a partir de junho de 2015. Para óbitos, a partir de junho de 2015. Então, possivelmente, se fosse um óbito em janeiro de 2015, por exemplo, ela não teria essa limitação. Mas no caso, professor... Se fosse em 2014, ela não teria essa limitação, seria vitaliciamente. A lei começou em julho, né, de 2015? Junho de 2015. Se ela deu entrada no mês de julho ou agosto, mas o óbito foi antes de... Sim, aí se o óbito foi antes, aí a pensão dela seria vitalícia. Tá valendo, né? Tá valendo. Ok. Agora... É que a gente estava falando agora há pouco, né? Por causa da Silvia Helena, né? Sim. Então, vai depender da idade dela. Pode recorrer ao INSS? Não tem como recorrer, porque isso é lei. O INSS está cumprindo com a lei. E isso não pode ser discutido na via administrativa e possivelmente também na via judicial, não. Então, aí, com 54 anos de idade, ela terá a pensão por morte cessada e não tem o que fazer. Maria, em Quixeramobim, pago como contribuinte individual há 5 anos no INSS. Há 1 ano sou professora temporária do Estado. Eu gostaria de saber se eu continuo pagando como contribuinte individual ou eu posso parar de pagar. Olha, isso daí é uma coisa muito pessoal. Vai depender do interesse dela de ter uma aposentadoria também do INSS. Porque se ela é concursada de professora no Estado, aliás, se ela não é concursada... temporária, né? Então ela já está sendo segurada da Previdência. Pode ser que o benefício, o salário dela, com essa contribuição autônoma, aumente, possa aumentar o valor da média de contribuições, ela tendo essa contribuição a mais. Então fica a cargo dela, ela querer aumentar o valor da aposentadoria dela, se ela tiver essa contribuição a mais. Mas se ela parar de contribuir também tá beleza, porque
como professora temporária, ela é segurada da Previdência Social do regime geral de Previdência. Então, ela estaria segurada da Previdência, porém, o valor da aposentadoria dela é que vai diminuir porque ela parou de pagar como autônomo. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Regineide, em Jaguaribara. Tenho 56 anos de idade, 32 anos de prefeitura. Eu posso me aposentar? Olha, com 56 anos de idade e 32, se fosse como professora, teria direito à aposentadoria. Mas se não tiver 60 anos de idade, ainda precisa ter a regra de transição para poder ter direito à aposentadoria de acordo com a reforma. E você precisa ter a lei da Prefeitura de Jaguaribara, a lei do município da Prefeitura de Jaguaribara, para saber se essa regra de transição ela é igual à regra do Estado do Ceará ou se adequa também à reforma da Previdência, porque aí ela precisaria ter 57 anos de idade. Então, ela precisa ver se na lei do município a regra de transição informa essa data, essa idade de 57 anos no mínimo, para ela poder ter direito à aposentadoria. Francisco, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Ele quer saber se nós temos a informação de quando haverá novo mutirão do INSS para auxílio-doença aqui em Fortaleza. Tem alguma informação sobre isso, Não, ainda não tem data definida, né? Isso foi uma ação do Conselho Federal da OAB, a Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB Nacional, que em reunião com a presidência do INSS, não foi uma questão local, né, do INSS de Fortaleza, foi uma questão nacional que gerou esses mutirões e não tem uma data futura ainda definida para ter um novo mutirão. Zé Neto, em Pentecoste. Sou servidor público municipal concursado. Tem algum problema se eu for trabalhar em uma empresa privada e assinar a minha carteira de trabalho? Ou devo trabalhar de forma avulsa mesmo? Existe algum risco? Ele gostaria de saber se é permitido por lei ou não. E nos parabeniza aqui pelo programa. Tudo de bom para você também, Zé Neto, em Pentecoste. Olha, nesse caso, professor Paulo Bacelar. Não. Olha, Zé Neto, legalmente não há nenhuma vedação para você contribuir por fora desse período de trabalho na prefeitura. O que não pode, a única coisa que não pode é o servidor público pagar como facultativo, que é aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada e quer pagar facultativamente. Mas se você tem um trabalho e tiver que assinar a carteira, você pode assinar a carteira, que não há problema nenhum. Se você tem outro trabalho autônomo e também não é de carteira assinada, mas é autônomo, você também pode contribuir como autônomo ou contribuinte individual. Não tem problema nenhum. Agora, o que pode haver também é uma vedação legal da lei do município que veda, que trata esse cargo seu com exclusividade. Então, a pessoa é exclusiva. Mas se você tiver, pela Constituição Federal, tempo para trabalhar nessa outra empresa e for fora do trabalho da prefeitura, você pode assinar a carteira tranquilamente. Então, ou seja, se o funcionário ele trabalha durante o dia, mas vai assinar a carteira para trabalhar à noite, não há problema nenhum, porque é fora daquele horário, são horários compatíveis, então você pode trabalhar. João Batista, em Novo Oriente, tenho hérnia de disco, fui operado, mas continuo com os mesmos problemas. Eu recebo auxílio-doença há 7 anos. Esse auxílio pode ser transformado em aposentadoria? Não, pode sim. Se aquela incapacidade for temporária e ela passar a ser permanente, então você vai ter que dizer isso num laudo médico, num atestado médico, dizendo que a sua doença incapacita você a trabalhar permanentemente. Aí você pode transformar, sim, em aposentadoria por invalidez. Francinalda, em Juazeiro, dia 10 de julho eu tive uma perícia na Justiça Federal e até o momento não tive nenhuma notícia. Como faço para saber se deu certo ou não, professor Paulo Bacelar? Olha, isso depende da inclusão do laudo médico pelo perito médico federal. Então, quando você faz a perícia médica na Justiça, você tem que esperar o médico juntar o laudo no processo para o seu advogado dar uma olhada no laudo para saber se o laudo foi favorável ou não, e poder, se caso seja desfavorável, poder impugnar aquele laudo. Então você precisa aguardar que o médico junte esse laudo no processo.
A média do tempo? Não tem tempo tem hábil. tempo. Agora, geralmente é rápido, né? 15 dias no máximo, o médico já está juntando esse laudo. Se demorar muito, cabe ao advogado ligar para a vara, cobrar da vara que o juiz intime o médico a juntar o laudo, porque está demorando muito. É porque amanhã já vão fazer 2 meses, né? Dia 10 de julho, né? Já vão fazer Então 2 já meses. cabe aí você pedir para o seu advogado dar uma ligadinha para a vara, cobrar que o juiz intime o médico a juntar esse laudo médico. Carlos, no Rio de Janeiro, acompanhando o nosso programa e enviou mensagem. Pergunta aqui pra gente. Gostaria de saber se minha esposa tem 26 anos de contribuição e 56 anos de idade. Quanto tempo ainda falta para ela se aposentar? Eu fico aguardando aí uma resposta e um grande abraço. Ele mora no Rio de Janeiro, lá em São Benedito, professor Paulo Bacelar. E ele gosta demais, diz que é muito show o nosso programa aqui. Abraço para você aí no Rio de Janeiro, Carlos. Professor Paulo Bacelar. Legal, né? Ele é de São Benedito aqui do Ceará e mora no Rio e está ouvindo nosso programa todo sábado. Um grande abraço aí para você e sua família. Olha, nesse caso, ela teria que ter 62 anos de idade para se aposentar agora, hoje, né? Ou então ter 30 anos de contribuição e 90 pontos, juntando a idade e o tempo. Então, ela teria que ter 30 anos, só vai ter 30 anos daqui a 4 anos. Então, ela vai ter 62 daqui a 6 anos, né? Então, possivelmente, somente com a idade. Então, Carlos, ela vai só se aposentar quando tiver 62 anos de idade. Ela já tem o tempo necessário para aposentadoria. Se continuar contribuindo, ela pode aumentar o valor da aposentadoria dela. Se parar de contribuir, ela já vai ter direito à aposentadoria quando completar 62, de qualquer forma. Então, continuando contribuindo ou parando agora, ela só se aposenta aos 62 anos de idade. José em Juazeiro. Tive pedido de aposentadoria híbrida negado. Anexei documentos, inclusive o processo de aposentadoria do meu pai. Foi junto com toda essa documentação. Minha reservista tinha profissão agricultor. Eu tenho declaração da OMS da cidade que morava, confirmando que eu sou o possuidor de uma parte de terras. A verdade é que o INSS só reconhece se tiver bases governamentais, e não é o caso, pois o período é remoto. Ele pergunta aqui se o professor Paulo Bacelar acha que é melhor ir para a justiça ou tentar novamente, professor Paulo Bacelar. Olha, eu acredito que você deve procurar um advogado para orientar, analisar essa documentação e ele ter aí a saída, se for judicial ou se pode recorrer novamente à via administrativa, ao INSS, melhorando essa documentação, ajustando mais essa documentação. Se ele vê que a documentação está hábil para conceder o benefício, ele deve já entrar na justiça mesmo, porque o juiz ele vai, na audiência de instrução, ele vai conversar com você, ele vai te perguntar coisas e ele firmando convicção de que você é realmente agricultor, que conhece da agricultura, que responde as perguntas de forma tranquila, né? Então, se você mostrar conhecimento para o juiz, com essa documentação aí, possivelmente, o seu benefício será concedido na via judicial. Edilene em Icó participando com a gente. Tenho 44 anos, já tenho 10 anos e 8 meses de contribuição. Porém, eu já estou há um tempo sem assinar a carteira. Estou trabalhando por conta. Eu queria continuar pagando o INSS. Para continuar segurada, eu gostaria de saber em qual código eu devo continuar pagando. E ela agradece aqui as informações. Ela diz que tem cadeira cativa aqui no programa, professor Paulo Bacelar. Obrigado, hein? Olha só, Edilene, você deve procurar no site do INSS, meu.inss.gov.br, e procurar uma aba que é GPS, Guia de Pagamento, Guia da Previdência Social. Informar o seu NIT e entrar no sistema. Você vai colocar lá os códigos, vai aparecer lá os códigos de pagamento como contribuinte individual ou como facultativo. Se você trabalha, se você exerce alguma atividade remunerada, você bota como contribuinte individual. E aí vão ter 2 códigos importantes, que é o 1163 e o 1007. 1007, ele é 20% entre o mínimo o salário mínimo, que é R$ 1.320 atualmente, e o teto da Previdência, que é R$ 7.500.
Então ele é 20% entre qualquer período, qualquer salário entre esses dois períodos, esses dois salários. Isso você vai gerar uma média de contribuições maior se você pagar um valor maior do que o salário mínimo. Mas se você quer se aposentar com o salário mínimo mesmo, você pode contribuir com 11% do salário mínimo, que é o código 1163. Então vai depender do que você queira. Se quer se aposentar com o salário mínimo, código 1163. Se quer se aposentar com valor maior do que o salário mínimo, aí você paga no código 1007. Manuel Pereira, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Em março de 2024, o Manuel completou 65 anos e ele diz aqui na sua pergunta que tem débito como MEI e também na Receita Federal e no FIES. Eu acho que ele gostaria de saber se ele tem que quitar esses débitos aí para dar entrada na aposentadoria, professor. Não, de jeito nenhum. Você tendo 15 anos de contribuição já pagos, e mesmo com débito, e 65 anos de idade, você pode pedir aposentadoria e vai ficar com débito, e aí será cobrado pela Receita Federal, pelos bancos, mas a aposentadoria independe se você tem débito ou não. E ele também já está por aqui. Luzenor de Oliveira. Bom dia, jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta, bom dia, professor Paulo Bacelar. Vamos dar sequência a essas perguntas que chegam do interior do Ceará e também de outros estados. O Deoclésio está em Granja com a seguinte dúvida: estou no cadastro da minha mulher, eu posso assinar a carteira? Há impedimento, professor Paulo Bacelar, para assinatura da carteira? Luzenor, ele deve estar falando no cadastro do CadÚnico, né? Então, assim, para efeito de BPC, se ele assinar a carteira, se ela estiver recebendo BPC, alguma coisa assim, vai gerar um aumento na renda familiar. Mas se não é questão de benefício, mesmo ele estando no CadÚnico, ele deve assinar a carteira, Luzenor. E por tantas coisas que a gente fala aqui na questão da cobertura previdenciária, não deixe de assinar a carteira por conta da questão da renda familiar do CadÚnico. Se você tem a oportunidade de estar coberto com a Previdência e assinar a carteira, não há problema nenhum. Professor Paulo Bacelar, lembrar que para quem quer solicitar o BPC, é importante atentar para o valor da renda per capita, ou seja, a renda per capita é a renda que cabe a cada pessoa sob o mesmo teto, ou seja, se a renda por pessoa é acima de 1/4 do salário mínimo, o BPC não sai, né, professor Paulo Bacelar? A não ser que seja uma aposentadoria de uma pessoa acima de 65 anos, com um valor de um salário mínimo, que não interfere na renda familiar. Mas as rendas de todas as pessoas que moram sobre o mesmo teto, aquele grupo familiar, ele é dividido pelo número de pessoas que vai achar aí a renda familiar per capita, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Vamos aos sertões de Crateús. Antonilda, sou procuradora do meu filho e eu queria saber se essa situação me prejudica no pedido de aposentadoria. O meu filho recebe um BPC e eu quero saber se terei algum prejuízo quando for pedir a aposentadoria. Se a aposentadoria for de um salário mínimo e a pessoa tiver mais de 65 anos de idade, não interfere na renda familiar. Ou seja, se a Antonilda pedir a aposentadoria aos 65 anos de idade, não terá problema e o benefício do filho será mantido. Exatamente. Adriano Lopes, em Fortaleza. Tenho carteira assinada com um salário mínimo e meio. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se posso fazer o complemento com um salário pagando por fora. Eu tenho 60 anos de idade. No dia 24 de agosto, completei 60 anos de idade. O objetivo da minha pergunta é ainda se dá tempo eu me aposentar com um salário melhor. Pelas contas, o homem se aposenta com 65 anos de idade e, nesse caso, o Adriano Lopes teria apenas 5 anos de uma contribuição extra. Qual é a implicação em termos de valor de aposentadoria nesse caso do Adriano? Tem que botar no papel. Tem que botar no papel, somar aquele período que ele vai contribuir a mais, saber quanto é que seria o valor a mais, né? Porque pode ser que não tenha efeito nenhum e a pessoa joga dinheiro fora. Lembrando que até 20 anos de contribuição, a renda mensal inicial do benefício, ela é 60% da média de contribuições. Então, se a média aumenta, mas ele vai ser 60% da média, pode ser que esse aumento não seja significativo. Então, tem que colocar no papel, calcular
aquele tempo que ele vai pagar mais, porque são 5 anos de contribuição, né? Que ele vai botar aí no bolso, vai tirar do bolso. Então pode ser que o efeito desse aumento não seja relevante, não seja muito, ou até mesmo nenhum. Linha direta 085 99273 4353. Lindbergh de Oliveira, do estado de São Paulo. Estou acidentado e trabalho doente há 1 ano e 6 meses. Posso ser indenizado? Depende se houve a culpa da empresa, né? O acidente causado por negligência ou culpa da empresa, ele pode sim pedir uma indenização. Professor Paulo Bacelar, a Edna em Pentecoste diz: sou viúva, tenho 3 filhos, meu esposo faleceu, já vai fazer 7 anos e até hoje não tive direito a nada, sou casada no religioso, meus filhos todos com ele, o que devo fazer, professor Paulo Bacelar? 7 anos depois, se ele tivesse carteira assinada antes do óbito, a dona Edna, a Edna teria direito à pensão? Se ela disse que não teve direito a nada, eu vou entender que ela já requereu, né? Já pediu e foi negado o benefício. Então vai depender de muitas situações, Luciano. Por exemplo, se a pessoa tinha menos de 2 anos de casado na data do óbito, no caso aí acho que ela não, né? Não teria. Se a pessoa não tinha 18 meses de contribuição antes do óbito, também vai dar direito à pensão apenas por 4 meses. Ou então, se ele não era segurado na data do óbito, não contribuía, não dá direito à pensão por morte também. Então, vai depender dessas situações para analisar, para saber por que ela não teve direito à pensão. Ou seja, Edna, pelas palavras do professor Paulo Bacelar, especialista em direito previdenciário, se o seu esposo, à época, não estava com carteira assinada, ou seja, na condição de segurado da Previdência Social ou contribuindo de forma autônoma, não há direito de pensão nesse caso por óbito. Não é isso, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Para dar direito à pensão aos seus dependentes, o segurado precisa ser segurado, né? O falecido precisa estar na condição de segurado na data do óbito. Tem pergunta também da região da Ibiapaba nesse mesmo contexto sobre pensão. A Tereza está em Ubajara nos acompanhando pela FM 94.9. Queria saber se eu me casar, vou perder a pensão por morte do meu marido? Ela disse que começou a receber a pensão em 2008. Case e seja feliz, né, professor Paulo Bacelar? Como eu sempre digo, hein? Tirou as palavras da minha boca. Não há problema nenhum no casamento novo, não há perda da pensão do falecido marido anterior. Então, não há problema. Agora, caso esse segundo marido venha a falecer, aí ela terá direito a optar pela pensão mais vantajosa. Você não pode ter 2 pensões de 2 cônjuges. Então, ela pode optar. Mas no caso de casar apenas, não há nenhuma perda. Então, Tereza em Ubajara continua aí sendo feliz na região desse friozinho agradável. Ubajara que o professor Paulo Bacelar visitou há poucos dias ali, conhecendo vários municípios da região da Ibiapaba e se credenciando, Marcos Surlan, para se tornar cidadão cearense, porque o desafio desse baiano é percorrer todas as 184 cidades do Ceará. Tarcísio em Trairi. Tenho 56 anos de idade e trabalhei 21 anos de carteira assinada. Queria saber por que eu ganhava o equivalente a 7 salários mínimos e hoje só recebo 1 salário mínimo, se eu tenho o direito de recorrer para ver por que tanta redução no meu benefício. E aí, professor Paulo Bacelar, o Tarcísio diz ainda que sofreu um acidente em 2000, perdeu 90% da perna direita e não tem condições de trabalhar. Olha, eu não sei se ele está recebendo um auxílio acidente ou uma aposentadoria por invalidez, porque se por acaso ele recebia quantos salários mínimos? 7, né? 7 salários mínimos. O teto hoje... Quase o teto, né, professor? Quase o teto, mas o teto hoje da Previdência não dá 7 salários mínimos, dá exatamente 5,68 salários mínimos, né? Mesmo assim, é um valor quase no teto, né? Se aproxima do teto, mas quando a pessoa se aposenta, ela vai se aposentar primeiro por uma média de contribuições de todo o período contributivo, desde julho de 94 até hoje, e depois de que faz essa média, você ainda se aposenta com um percentual dessa média, que no caso de aposentadoria por invalidez é 60% até 20 anos de contribuição e mais 2% para cada ano que aumente dos 20 anos. E no caso de uma aposentadoria, um auxílio acidente, esse valor diminui para 50% dessa média. Então, vai depender aí muito de quanto tempo ele contribuiu, a média de contribuições do período todo e não do valor que ele recebia
na data da aposentadoria ou do benefício que ele estiver recebendo. Vamos ao Rio de Janeiro, de onde chega dúvida também pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Carlos diz o seguinte: minha esposa tem 26 anos de contribuição e 56 anos de idade. Quanto tempo ainda falta para ela se aposentar? Posso responder, professor Paulo Bacelar? Pode. Carlos, a sua esposa já fez o dever de casa do ponto de vista da contribuição, porque são necessários apenas 15 anos no caso da mulher e do homem para pedir a aposentadoria, com uma diferença: no caso da mulher, a aposentadoria, com as regras atuais, deve ser pedida aos 62 anos de idade, ou seja, daqui a 6 anos, se as normas não mudarem, a sua esposa vai pedir a aposentadoria e estará com 32 anos de contribuição. Agora, para o Carlos se sentir mais confortável, professor Paulo Bacelar, quando eu digo que a esposa já fez o dever de casa com 15 anos de contribuição, aí deixa a margem para as pessoas perguntarem: sim, e o restante do tempo é perdido? Ou seja, a esposa do Carlos terá 32 anos de recolhimento ao INSS quando for pedir a aposentadoria. Esse restante, ou seja, 17 anos de contribuição, além do tempo exigido, professor Paulo Bacelar, vai acrescentar algum valor à aposentadoria dela? Olha, Luzeno, você disse certo. Agora, ela só vai ter esse dinheiro perdido, esse tempo perdido, se o benefício dela for salário mínimo. Porque se não for salário mínimo, ela se aproxima do ideal. Porque a mulher, ela se aposenta com 35 anos, com 100% da média de contribuições, se ela contribuir com 35 anos de contribuição. Com 32, ela vai se aproximar de 98 pontos, 98% da média de contribuições desde julho de 94. Então, se o benefício dela for maior do que o salário mínimo, esse tempo que ela pagou a mais vai beneficiá-la na hora da aposentadoria. O professor Paulo Bacelar já tinha entrado em detalhes sobre essa pergunta do Carlos e a gente fez questão de repetir para acrescentar outros detalhes que são importantes também para pessoas nesse mesmo perfil de contribuição que já sonham com a aposentadoria. O José está em Quixadá. Ele diz: meu pai morreu e deixou um valor no INSS sem receber. Somos vários irmãos e eu queria saber se um deles deixar de assinar o documento, os outros ficam sem receber esse benefício. E se os filhos não assinarem, minha mãe perde a pensão por morte. O que é, professor Paulo Bacelar? Será que há alguma diferença de benefício que os familiares querem saber se o pai deixou no INSS? Olha, se existe uma pensão concedida à sua mãe, não precisa os outros filhos assinarem nenhum documento. Ela própria pode requerer o pagamento do resíduo de benefício, que é o período que o pai não recebeu em vida. Se não tivesse pensão, não tivesse nenhum pensionista, os filhos teriam que todos assinarem um documento dizendo qual era o filho que ia receber a pensão, e um advogado teria que entrar com a ação de pedido de alvará judicial na justiça para poder o INSS pagar esse resíduo para esse filho. Ele teria que ser judicialmente. No caso de uma pensão por morte já concedida à sua mãe, ela própria pode pedir esse resíduo, esse período que ele não recebeu, na via administrativa, sem necessidade de entrar com a ação judicial. A dúvida da Luísa, em Guaraciaba do Norte. Tenho 29 anos de trabalho e 58 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Luísa, o professor Paulo Bacelar acabou de responder essa pergunta, referindo-se à dúvida feita pelo Carlos no Rio de Janeiro. Mas aí o detalhe, professor Paulo Bacelar, dessa resposta para Luísa, em Guaraciaba do Norte. Bem parecida e até melhor as condições, né, Luciano? Serve para ela realmente essa resposta que a gente deu. E ela vai se aposentar também com 62 anos de idade, só que daqui a 4 anos. No caso da esposa do Carlos, no Rio, precisava esperar ainda 6 anos para se aposentar. No caso da Luísa, ela precisa ainda aguardar 4 anos para poder ter direito à aposentadoria. José Wilson ou José Nilson Pires Ferreira. Tenho 57 anos de idade e 32 anos como motorista na prefeitura e também sou microempresário. Posso pagar mais salários para melhorar a minha aposentadoria no futuro? Já chegou um pedido de esclarecimento sobre esse tema, professor Paulo Bacelar. E no caso, 57 anos de idade e 32 anos de contribuição, o José Nilson já está perto de bater a porta do INSS? Ele vai se aposentar com 65 anos de idade também, não vai ter jeito, a não ser que
alcance alguma regra de transição antes do período, mas eu acho difícil porque ele ainda só tem 32 anos de contribuição, teria que ter 35 mais um pedágio, né? E possivelmente só vai bater mesmo quando chegar aos 65 de idade, porém, para pagar mais ou não, vai depender de cálculo. Não tem como você pagar mais para se aposentar um valor maior, sem calcular antes um valor futuro, porque esse pagamento a mais pode não gerar nenhum aumento na sua aposentadoria, porque vai depender muito da média de contribuições desde julho de 94. Eu tenho uma curiosidade dentro dessa pergunta do José Nilson, porque é o seguinte, ele diz que tem 32 anos como motorista na prefeitura, ou seja, prefeitura de Pires Ferreira, estou deduzindo. Ou seja, ele tem a aposentadoria se lá existir o regime próprio de previdência pública, né, de previdência social. E como contribuinte na condição de microempresário, professor Paulo Bacelar, ele teria nessa situação 2 aposentadorias? Se ele é microempresário e paga a previdência do regime geral e lá ele é motorista e contribui com o Instituto de Previdência do município de Pires Ferreira, ele teria 2 aposentadorias se ele implementar as condições para as 2 aposentadorias. Ou seja, ter o tempo mínimo e a idade mínima em cada ente da aposentadoria, né? No caso do INSS, regime geral de previdência, e no caso do município de Pires Ferreira, que é o regime próprio de previdência. O Rafael em Baturité pergunta, sou microempreendedor individual, mas tenho débito com a Previdência Social, deixei de pagar e no final do ano dei baixa no meu CNPJ, mas neste ano reabri novamente com um novo CNPJ. Professor Paulo Bacelar, nessa situação, qual é o futuro previdenciário do Rafael? Ele deseja saber se o ideal seria ele continuar contribuindo daqui para frente. Exatamente. O que passou, passou, você não pode contribuir em atraso, não vai contar para a sua aposentadoria e você deve abrir os olhos para frente, começar a contribuir e não parar mais de contribuir até a data da sua aposentadoria. Maura, em Apuiarés, eu tenho para mim que essa pergunta já foi feita aqui, professor Paulo Bacelar, porque ela disse que tem um filho portador de febre reumática e cardiopatia e por esse motivo recebe um PPC. Aí ela disse que é tutora da criança e nesse caso fala que diminuiu o valor do Bolsa Família. Qual é a saída para a Maura recuperar o valor do Bolsa Família? Olha, o local ideal para ela procurar seria a Defensoria Pública da União, para ver se esse cálculo do Bolsa Família foi feito corretamente e entrar com a ação judicial pedindo restabelecimento. Wagner, em Fortaleza, passei 7 anos trabalhando sem carteira assinada, de 1999 a 2006. Posso contribuir e recuperar esse tempo sem contribuição? Depende muito da situação, Luciano. Vai depender se ele tinha contribuição como autônomo, de 99 a 2006, se ele não encerrou a atividade de autônomo no sistema do INSS e se ele vai contar esse tempo para aposentadoria por idade ou se para tempo de contribuição. Então, se ele não tem inscrição de autônomo nesse período, ele não tem como contribuir esse período em atraso. Professor Paulo Bacelar, também sobre microempreendedor individual, a Maria em Iguatu diz que tem todas as contribuições abaixo do salário mínimo. Aí ela cita, tem um indicador, ela dá uma sigla aqui, aí ela fala, sou obrigada a complementar? Para quanto? Por que isso acontece? Como corrigir? Olha, se ela está contribuindo no valor menor do que o salário mínimo, o MEI é 5% do salário mínimo. Pode ser que o contador dela, na hora de fazer as guias, informou o salário mínimo do ano anterior. Então, às vezes acontece. Ela continua contribuindo naquele ano e esqueceu de atualizar o valor do salário mínimo. É necessário fazer, sim, a complementação. Ela precisa ligar para o telefone 135 e informar para a atendente que ela quer abrir uma tarefa no meu INSS de complementação do salário mínimo. O servidor vai emitir guias e ela vai ter que pagar esse período. Rafael, no Rio Grande do Norte, tenho 48 anos de idade, 13 anos que pago o seguro defeso. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Posso responder também, professor Paulo? Pode sim. Rafael, você está na condição de segurado especial da Previdência Social, ou seja, para você, 60 anos de idade e 15 anos de vínculo com o INSS. Errei, professor Paulo Bacelar? Você tá bom demais, hein? Vínculo aí como segurado especial, falou bem direitinho, é isso mesmo. E ele tem que comprovar apenas esse período anterior
Lá atrás, quando ele tinha, no início, para fechar os 15 anos, com provas lá no início e provas no momento que ele for pedir aposentadoria. Francisco, em Fortaleza, tenho 53 anos de idade e 20 anos de contribuição. 2 anos que pago MEI e deixei de pagar. Preciso pagar para ter direito a me aposentar com 60 anos de idade? Não. Olha só, professor Paulo Bacelar. Primeiro que não é 60 anos de idade, Francisco. Você vai se aposentar com 65 anos de idade e o débito que você tiver como MEI não interfere na sua aposentadoria. Mas você precisa fechar os 15 anos de contribuição. Já tem 20, professor. Já tendo 20, você vai se aposentar mesmo tendo débito como MEI. Agora, esse débito pode ser ainda cobrado pela Receita Federal e tudo, mas você não impede, o débito não impede da pessoa se aposentar se ela já tiver os 15 anos. Agora um detalhe, professor Paulo Bacelar, para a Receita Federal cobrar, é ligeirinho, rapidinho, o leão parece que voa, parece que coloca asa. Agora, para devolver dinheiro quando a contribuição é feita de forma indevida, haja tempo, hein, professor Paulo Bacelar? Indevida e às vezes acima do teto da Previdência também, que se pede muita restituição desses valores a pagos a mais e demora mais de 2 anos para receber esse valor. Eu fiz referência a essa história de tempo de devolução porque eu fui surpreendido nesta semana com um envelope na cor amadeirada lá em casa da Receita Federal. Quando eu recebi, eu já passei para minha esposa, para Ingrid, que é advogada, eu digo, olha, isso não é notícia boa. Pois não é, professor Paulo Bacelar. Quando ela abriu o envelope, começou a ler, ela disse assim, namorado, tenha calma, tenha paciência. Era devolução. Devolução de uma contribuição por pessoa jurídica que eu fiz, professor Paulo Bacelar. Há anos. Há 20 anos, professor Paulo Bacelar. A Receita Federal descobriu que a empresa tinha contribuído a mais e está me devolvendo aí, olha aí, tá vendo? 7 mil reais. E falando mal da Receita, né? 7 mil. 20 anos depois, professor Paulo Bacelar. Mas é sempre bom, né, Luzano? O dinheirinho. Não, aí chegou na hora Toda vez que o boa, dinheiro né? entra, a gente tá sempre precisando, né? Eu não sei por onde vai entrar, mas vai chegar. Já vai fazer uma viagem aí com ela, né? Já ela está que, ela que programada deu a viagem. essa notícia boa, né? É, Você deve exatamente. uma viagem pra ela, viu? Tem pergunta também do Vale do Jaguaribe, Francisco em Russas. Sou autônomo e pago como microempreendedor individual, mas não entendo muito. Quais serão os benefícios do MEI, professor Paulo Bacelar? Todos menos apenas as aposentadorias por tempo de contribuição. Ou seja, regras de transição por pontos, regra de transição do pedágio. Isso não dá direito a quem paga como MEI. Mas aposentadoria por idade, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte para os dependentes, todos os benefícios são garantidos para quem é contribuinte do MEI. Ou seja, para a mulher com 62 anos de idade, 15 anos como microempreendedor individual para o INSS. No Perfeito. caso do homem, 15 anos de contribuição como MEI e 65 anos de idade. Lembrando que para quem começou a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019, a contribuição do homem passa a ser de 20 anos. O tempo mínimo do homem passa a ser de 20 anos. Então, 65 de idade para o homem, 20 anos de contribuição para quem começou a contribuir a partir de 2019. Final de 2019, né? Dezembro de 2019 em diante. E a mulher continua 15 anos de contribuição, só que aumentou a idade, de 60 para 62 anos de idade. E nós já temos quanto tempo de MEI, professor Paulo Bacelar? Desde 2007, desde 2008. Foi uma lei complementar 12.470 que criou o microempreendedor individual para pagar como 5% do salário mínimo. Ou seja, professor Paulo Bacelar, quem começou a contribuir logo no início da instituição do MEI já está pedindo aposentadoria agora. Claro, se não tiver interrupção nesse ciclo de contribuição, com 15 anos de contribuição. Perfeito. E o MEI começou com 11% do salário mínimo, mas passou depois a 5% a partir de 2008. Escreva a sua mensagem, mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Edivaldo em Tianguá, tenho 43 anos de idade e se começar contribuindo agora, qual o tempo que eu terei para me aposentar? Acabamos de falar, né? Pois é, professor Paulo Bacelar, 43 anos de idade, né? 20 anos de contribuição, 65 anos de idade. Eita, Edivaldo, olha, eu já ia cair aqui numa pegadinha que era aquela história dos 15 anos de contribuição. Aí Então o ele Edivaldo... tá na idade certa, né? Você explicou isso há poucos instantes, mas o Edivaldo pode perguntar por que 20 anos e não 15 anos, professor Paulo Bacelar? Porque a lei mudou, né? A reforma da Previdência mudou
para 20 anos, mas para quem começar a contribuir a partir da reforma da Previdência, que foi de novembro de 2019. Professor Paulo Bacelar, eu estava gostando tanto, mas o Marcos Furlan, ele tira-se esse prazer aqui da gente continuar falando, né? E sobraram dezenas e dezenas de perguntas. O programa hoje começou com o Marcos Furlan, teve sequência comigo, mas com a mesma qualidade e marcando assim o compromisso do Sistema Ceará Agora de Comunicação, nessa parceria com a Rádio Expresso, com a Rede Sonzusat e também com as emissoras afiliadas que nos retransmitem neste sábado. Aos sábados, professor Paulo Bacelar, temos mais de 30 emissoras de rádio que levam as informações da área da Previdência Social para o Brasil inteiro, claro, também pelos nossos canais, pelas nossas plataformas na internet. A você, ouvinte internauta, a você, professor Paulo Bacelar, um grande abraço. Grande abraço, Luziano. Mais uma vez, sempre um prazer de estar aqui. E se Deus quiser, estaremos no próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã.